Então, hoje nós vamos falar da realização, né, de grandes sonhos, vida espetacular, né? Então, vamos começar dentro de um estacionamento de um supermercado. De repente, do seu lado aparece um Toyota, um carro Toyota zero, bonito, limpinho, novinho, né? E sai de lá um casal com 70, 75 anos de idade, né? Eles vão lá, pegam seu carrinho, passam pelo supermercado, pegam todas as coisas que eles compraram, pagam, colocam no seu carro e vão para sua casa. Chegando lá, entra num sobrado bonito, com uma garagem bonita, com um quintal bonito, cheio de plantas, enriquecido de detalhes, né? Como que essa pessoa conseguiu essa prosperidade? Pois é essa prosperidade que nós vamos começar a verificar como esse casal conseguiu essa vida glamurosa, né? Houve um tempo que essa pessoa nasceu e viveu com a sua família no interior da cidade de Piedade e que trabalhava na roça. E aos 18 anos ele tinha feito o curso primário de roça, que é aprender a ler e escrever, e não passa muito disso, nada de geografia, nada de história, muito pouca matemática. Mas esse jovem, né, esse homem de 18 anos, tinha e tem dentro do seu cérebro muitos princípios de ter grandes sonhos. Então ele queria ser um homem influente, ele queria ser um homem próspero, ele queria o melhor para ele. Ele também tinha um sonho de ter uma namorada tão bonita quanto possível, né? Evidentemente toda mulher tem a sua beleza, o seu charme, o seu perfume. E aos olhos de quem a ama, ela é a mulher mais perfeita. Mas como encontrar uma moça bonita para convidá-la ao casamento, se eu ainda nem tenho muito o que oferecer para ela, né? Então, esse jovem saiu da cidade de Piedade, né, do interior da Enxada propriamente, e foram para a cidade. E lá a família desse jovem montou uma quitanda. Porém, na cidade do interior, montar uma quitanda, onde todo mundo tem um pé de abacate, onde todo mundo tem uma plantação de couve, de algumas coisas assim. Então, a quitanda foi vencendo, foi andando, porém não tinha aquele glamour, não tinha aquela renda que esse jovem esperava. Mas ele tinha, nos seus sonhos, ele queria muito mais da vida. E indo para um lado, para o outro, encontrou na cidade alguns amigos, e os amigos do futebol iam jogar futebol, voltavam, até que um dia um amigo do futebol o convidou para almoçar na casa dele. Chegando na casa dele, ele viu uma mesa muito mais próspera, os móveis da casa, uma casa melhor cuidada, né? Mais abastecida de dinheiro mesmo. Como é que esse cara aí faz para ganhar esse dinheiro? Como é que o pai do meu amigo faz para ganhar dinheiro, né? Aí ele foi verificando que o pai do amigo dele, que é bastante próspero, era mecânico de automóvel. E aí aquele jovem que veio do interior da Enxada falou assim: eu vou ser mecânico de automóvel, e eu vou ser próspero, eu vou trabalhar e vou aprender e eu vou ser próspero, para um dia poder convidar uma moça a usufruir os encantos da vida. Então, ele chegou para o pai desse rapaz, do amigo dele, e falou:
Eu quero trabalhar junto com o senhor para aprender a profissão de mecânico. Ah, mas eu não estou precisando de mecânico, mas se você quiser ir lá, você pode ir, eu vou te pagar metade de um salário mínimo. Então essa pessoa, esse jovem, aceitou ganhar pouco dinheiro. Quando ele chegou em casa e falou: pai, eu não vou trabalhar mais na quitanda, eu quero ser mecânico. E eu conversei com pessoa tal, e ele vai me dar um emprego e eu vou trabalhar lá. O pai desse jovem falou assim: tudo bem, você pode trabalhar lá, só que quem trabalha na quitanda come aqui na minha mesa. Quem não trabalha na quitanda não come aqui. Então se você trabalha lá, você vai ter que comer lá. Você vai ter que ganhar o dinheiro lá e com o seu dinheiro você vai se sustentar. E em muitos países é assim mesmo que acontece. Depois de uma determinada idade, o jovem tem que se autossustentar, né? Muito bem. E durante 2 anos ele trabalhou de segunda a sexta, sábado e domingo, só até meio-dia. E foi aprendendo, aprendendo, aprendendo. Ele era um aluno dedicado. Ele sabia o que ele queria. E dentro da inteligência, do cérebro dele, ele tinha um sonho muito glamuroso de se tornar um mecânico muito competente e ganhar o dinheiro que ele precisava para ter uma vida melhor. Nos capítulos anteriores nós falamos a respeito da semente e do cérebro. A semente tem uma força incomensurável. Uma vez acordada, ela vai transformar-se numa árvore e vai dar muitos frutos. A mente também dá muito mais frutos do que a semente. A mente de um homem, de uma pessoa, de um homem, de uma mulher, é uma força que nada segura. Conforme nós já falamos em outras palestras, a nossa mente tem forças incomensuráveis. Esse rapaz trabalhou durante 2 anos, 2 anos e meio nessa oficina. E quando o homem tirava a roda, ele olhava. Quando o homem tirava as peças que seguravam a roda, ele olhava e ele ia aprendendo. E ele pedia para poder fazer os serviços. E ele era um aluno exemplar, dedicado. O professor fazia, ele nem falava, mas ele olhava, visualizava e dava toda a atenção do mundo para aquela atitude que o mecânico estava fazendo. Em 2 anos, ele já sabia muita coisa, 2 anos e meio ele já sabia muita coisa. Aconteceram outros capítulos. Então, o próximo capítulo da vida dessa pessoa é que alguns colegas da cidade de Piedade vieram para São Paulo e trouxeram junto o Koji. Então, em quatro amigos, né, alugaram um quarto para poder dividir, que o dinheiro era muito pouco, e cada um foi arrumar um emprego. Esse jovem procurou no entorno da onde eles moravam, do quarto que eles moravam, uma mecânica para poder trabalhar. E lá ele trabalhou 3 anos. Também aprendendo muito, aprendendo. E quando acontecia na autopeça alguém que oferecia um curso de amortecedor, um curso de carburação, um curso de motor, um curso do que faz o óleo de freio, ele procurava ir fazer. Em 3 anos, ele estava um excelente mecânico. Então 2 anos na cidade de Piedade e 3 anos aqui, em 5 anos é como se ele tivesse feito uma universidade, evidentemente da vida. E ele tinha uma competência já, porque o cérebro dele queria, ele tinha desejos, ele impulsionou a vida dele nesse sentido do trabalho. De repente, o dono da mecânica falou assim: eu vou fechar a minha mecânica e você vai ter que procurar outro emprego. Qualquer pessoa ficaria desesperada, porém ele não. Ele falou: agora é a minha oportunidade, eu vou tentar comprar essa mecânica, ou seja, eu vou pagar esse aluguel que o prédio era dele, e eu vou comprar essas ferramentas todas. E fizeram um bem bolado, um ajeitamento lá, que essa pessoa comprou a oficina e pagou em 24 meses.
E ele foi trabalhando, trabalhando, trabalhando com amor, com carinho, sem nunca enrolar o cliente que ia lá. Ao contrário, quando o servicinho era pequeno, como por exemplo um ajuste do carburador que estava fora do ponto, ele arrumava na hora, porque ele sabia, porque ele aprendeu, porque ele se dedicou, né? E não cobrava até nada. Você pode ir que isso aqui está resolvido. Quando você tiver alguma coisa mais acentuada, você vem aqui e aí eu vou cobrar de você. As pessoas começaram a pegar confiança. Outra hora ia uma pessoa lá para trocar as lâmpadas, porque não estava acesa, e ele verificava que aquela lâmpada estava boa, só simplesmente mau contato. Ele arrumava tal e falou, pode ir embora que não gastei nada, você pode ir embora. Quando tiver um serviço maior, você vem aqui, a gente faz. E assim foi indo, e ele foi ganhando muita clientela, Então ele tinha um preço bom, tinha um trabalho excelente, tá? E uma cordialidade ao receber aquelas pessoas que iam levar. Então ele recebia aquelas pessoas com um sorriso. As pessoas, ele era trabalho para ele, e ele recebia com um sorriso, com boa vontade, né? E sempre falando a verdade, nunca tentando enrolar o seu cliente. Ele ganhou dinheiro e comprou o prédio aonde ele tinha a mecânica. Então, aí ele foi trabalhando, né? E tendo a prosperidade, ajuntou dinheiro, e a vizinha vendeu, estava vendendo o terreno do lado, e ele comprou o terreno que estava lá, né? De repente ele trabalhou e construiu um auto center. Nessa época, ele inaugurou o seu auto center, né? E ele já tinha 40 funcionários. Então, quando ele começou a vida dele, lá aos 18 anos, ele tinha só e somente o curso primário. Mas ele tinha na mente dele sonhos glamurosos e ele investiu nesses sonhos. Eu estou falando do senhor Koji Teramito, um grande camarada. Hoje, o Koji tem na alma a felicidade do dever cumprido, do trabalho, da justiça. Ele nunca quebrou nada de ninguém, nunca fez greve, nunca interrompeu nenhuma avenida para que as pessoas não pudessem passar. Então, quem quer, faz. Qualquer pessoa que tiver um sonho glamuroso vai investir no seu trabalho, no seu conhecimento e realizar coisas maravilhosas. Vocês vão conhecer um homem de verdade, o senhor Koji Teramito, e que eu reverencio a sua inteligência, reverencio o seu trabalho, reverencio a sua família, Koji. Você é um grande cara.